Em nossa playlist de vídeos sobre Apocalipse aqui no canal, falamos de diversos assuntos envolvendo a escatologia e curiosidades incríveis sobre este livro. Finalmente, trouxemos um vídeo agora muito pedido por vocês, que o assunto também está no livro das Revelações, claramente por se tratar de um dos assuntos mais difíceis de interpretar. Inclusive, se tiverem curiosidade sobre mais vídeos do Apocalipse aqui no canal, vou deixar o link da nossa playlist aqui na descrição. Mas enfim, ao ler o enigmático livro das Revelações, você já deve ter se perguntado algum dia: quem são esses 24 anciãos? Muitos devem ter queimado alguns neurônios para tentar descobrir. Acontece que há muita especulação sobre quem são os 24 anciãos. Como você pode ver, eles estão sentados em tronos, vestidos com mantos brancos, usando coroas. Quem quer que sejam esses anciãos, uma das coisas que você deve perceber é que eles estão constantemente entrando em adoração. Nesse vídeo, você saberá o porquê e quais as linhas de pensamento sobre quem poderia ser eles. Analisaremos os detalhes dos textos que os mencionam e chegaremos na alternativa mais coerente, segundo as escrituras, do que seriam estes misteriosos seres. Então, no vídeo de hoje falaremos sobre os 24 anciãos. O meu nome é Lucas Dário e sejam bem-vindos ao Testemunhando Jesus Cristo. Onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Paz, amados! Peço a ajuda de todos vocês para se inscreverem no canal e ativar o sininho de notificações. Se vocês gostarem do vídeo, deixe aquele like que me ajuda demais a produzir mais vídeos. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. O que a Bíblia fala sobre os 24 anciãos? Vamos começar com dois textos principais, que diz o seguinte: ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e tinham na cabeça coroas de ouro. E o outro diz: os 24 anciãos se prostram diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Muito bem, analisamos dois textos muito ricos em detalhes. A questão que surge agora é: quem são esses anciãos em Apocalipse? E se eles simbolizam alguma coisa? Vamos começar olhando para o número 24. Vamos lá. Quem são os 24 anciãos? A verdade é que ninguém sabe exatamente, porque eles nunca recebem nomes. A Bíblia não é clara sobre sua identidade, mas há algumas coisas que podemos aprender das Escrituras que podem nos levar a algumas especulações ou possibilidades de quem são esses anciãos ou o que eles simbolizam. A primeira coisa a considerar é Apocalipse 4, verso 4. Ao ler o versículo que já citamos aqui, concentre sua atenção no que eles estão vestindo e onde estão sentados. Primeira pergunta então seria: onde eles estão sentados? Você notará que os 24 anciãos estão sentados em tronos. Sentar-se em um trono é um assento de poder e autoridade. Na Bíblia, uma das coisas que nos é dita é que reinaremos com Cristo. Em Efésios, até menciona que estamos sentados com Ele nos lugares celestiais. Portanto, isso pode significar simplesmente que os 24 anciãos são uma referência à igreja, mais especificamente à igreja vencedora, vitoriosa e arrebatada, porque essas cenas estão acontecendo durante a grande tribulação. Veja: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com o meu Pai em seu trono.
Além disso, há duas outras coisas que me ajudariam a seguir na direção de que os 24 anciãos representam a igreja, que é: o que os anciãos estão vestindo? Os 24 anciãos estavam todos vestidos de branco e usavam coroas na cabeça. Estar vestido de branco, especificamente uma túnica branca, simboliza estar vestido com a justiça de Cristo. Os únicos que serão vestidos em sua justiça são aqueles que foram redimidos. Você vê isso mencionado em outras partes do Apocalipse. Veja. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Herdarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. E terceira pergunta: eles estão vestindo coroas de ouro? Uma das coisas prometidas aos crentes também é a coroa da vida. Veja, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Uma vez que os 24 anciãos estavam usando coroas, isso pode simbolizar a coroa da vida, o que novamente aponta para os anciãos sendo a igreja. Um detalhe interessante a se notar é que o autor está falando às 12 tribos dispersas entre as nações. Memorize isso, pois isso é um detalhe interessante que ao longo do vídeo isso vai fazer sentido. Existe algum significado no número 24 quando se trata de quem são os 24 anciãos em Apocalipse? O número 24 tem um significado na Bíblia quando você olha para onde foi usado e o que significava, tanto naquela época quanto possivelmente durante esse período. Em 1 Crônicas e coincidentemente 24, os descendentes de Arão, que eram os sacerdotes em Israel, foram divididos em 24 seções para determinar a ordem em que ministrariam perante o Senhor. Em 1 Crônicas 25, os músicos foram divididos em 24 seções e eram responsáveis pelo culto na casa do Senhor. É possível que os 24 anciãos fossem um símbolo do que estava por vir. Ao ler o capítulo inicial de Apocalipse, observe como João nos descreve como reis e sacerdotes. Veja, a vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém. Você poderia possivelmente traçar uma correlação desses versículos com aqueles versículos em Crônicas. Aqui também menciono os 7 espíritos que estão diante do seu trono. Fizemos um vídeo aqui no canal sobre este tema. Vou deixar o link aqui na descrição, caso tiverem curiosidade. Passa lá depois. Continuando. Outro pensamento sobre os 24 anciãos. Alguns estudiosos diriam que os 24 anciãos representam as 12 tribos de Israel combinadas com os 12 apóstolos, representando como Deus preencheu a lacuna entre a antiga aliança e a nova. Novamente, como a Bíblia não deixa claro quem são os 24 anciãos em Apocalipse, essas são apenas ideias que podem ajudá-lo a entender quem eles podem ser ou representar. Logo, essa ideia deve ser discutida porque em certo momento o apóstolo João chora e um dos anciãos o consola. Veja, então um dos anciãos consolou-me, afirmando: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Logo pensamos, se os 24 anciãos são os 12 representantes de cada tribo e também os 12 apóstolos, temos um probleminha, porque João é um dos 12 apóstolos e estava sendo consolado por um dos anciãos. Por isso, alguns chegam a pensar que João estava sendo consolado por ele mesmo, na eternidade, em corpo glorificado. Mas isso é apenas um dos vários pensamentos da igreja. Os anciãos são anjos ou seres celestiais?